O enviado, à luz da Epístola aos Romanos 10, 14 e 16. O sol ainda nem tinha dado sinal no horizonte quando o silêncio do sertão foi rasgado por um apito comprido, forte, daqueles que acordam até pensamento adormecido. Quem conhecia sabia. Era o velho vapor chegando, e não era qualquer um. Era o imponente barão do Rio Branco, cortando as águas largas do São Francisco como quem traz notícia de longe. Naquele tempo, final da década de 40, a cidade de Remanso era pequena no tamanho, mas grande na importância. Porto estratégico, ponto de comércio, lugar de encontro de gente do sertão inteiro. Nas ruas ainda de barro, passavam tropas de burros carregados. No mercado, homens e mulheres ajeitavam suas bancas para a feira de sábado. A cidade crescia. Tinha luz elétrica, cinema, jornal, clube social. À noite, as praças ficavam iluminadas e os casais passeavam ao som das músicas que saíam da amplificadora da praça. Era uma cidade orgulhosa do seu progresso e profundamente religiosa, toda de tradição católica. Uma vez por ano, a festa da padroeira reunia todo mundo. Mesmo os que não eram praticantes faziam questão de participar. Naquele amanhecer, enquanto o vapor manobrava devagar para atracar no velho cais, poucos perceberam que, junto com as mercadorias e passageiros comuns, descia ali também uma missão. Entre os que desembarcavam, vinha um homem de sobretudo azul escuro já meio amarrotado da viagem. Na mão, uma maleta de couro. No coração, um chamado. Seu nome, Laurentino, Pastor Laurentino. Ele não vinha como comerciante, não vinha por negócios, não vinha visitar parentes apenas. Ele vinha como enviado. E talvez ninguém ali entendesse naquele momento o peso daquela palavra. Enviado. O porto e a porta. Com dificuldade, desviando-se das cargas e dos carregadores apressados, o pastor subiu a rampa do cais. Um menino ligeiro tomou-lhe a maleta e, quase sem pedir licença, foi abrindo caminho pela rua em direção à casa indicada, na carta de apresentação enviada por Dona Neném, a tia da hospedeira. Não muito distante, pararam diante de uma casa simples, branca, com telhado avançado e calçada alta para proteger das enchentes do rio. O menino bateu a porta com firmeza. Quem atendeu foi Dona Maria, esposa do mestre Antônio, conhecido construtor da cidade. Sou Laurentino, o pastor Laurentino. Houve um segundo de silêncio, um olhar trocado, uma lembrança da carta recebida. E então a porta se abriu. Aquele gesto parecia simples, mas portas abertas na obra de Deus quase sempre são o começo de algo muito maior. O pastor entrou com respeito. O casal o recebeu com educação, mas também com certa curiosidade. Afinal, um desconhecido, um pastor protestante hospedado ali, numa cidade de tradição tão firme, não era coisa comum. Não tardou, o café foi servido. Todos à mesa, conversa aqui, conversa ali. Falaram da viagem, da família, do clima. O pastor sorria, falava manso, usava expressões que chamavam atenção. Se Deus quiser, damos graças ao Senhor. O Senhor permitiu. Para Dona Maria, aquilo era diferente. Era bonito, mas diferente. Depois do café, cada um seguiu sua rotina. O pastor armou uma rede no alpendre para descansar. Mas descansar para ele não era apenas dormir, era orar. A oração que não se esconde. Dona Maria, entre a cozinha e sala, observava pela janela. Lá estava o pastor, sentado na rede, com um livro de capa preta nas mãos. Ela sabia que era uma Bíblia, embora nunca tivesse lido uma de fato. Ele lia, murmurava palavras. Às vezes levantava, caminhava devagar pelo alpendre, como quem conversa com alguém invisível. Depois voltava à rede. Não era encenação, era intimidade com Deus. Na hora do almoço, todos se reuniram à mesa. Antes de comer, o pastor perguntou: "Posso agradecer a Deus pelo alimento?" E ali, de olhos fechados, orou o Pai Nosso.
mas não exatamente como Dona Maria conhecia. Algumas palavras eram diferentes, o tom era outro. Não era reza decorada, era conversa com o Pai. Depois da oração, comeram, entre poucas palavras, quase como em silêncio respeitoso. Mas a pergunta ficou guardada no coração de Dona Maria. A curiosidade que abre caminho. À tarde, na sala da frente, a conversa ficou mais íntima e animada. O pastor falava da sua família, dos filhos, da esposa dedicada. Contava como conheceu Dona Neném na igreja, com pequenos relatos. De forma suave, falava da transformação que viveu. Até que Dona Maria não aguentou da curiosidade. Todos os crentes são assim, diferentes até no jeito de falar? Ele sorriu. Era a pergunta que abria o caminho. O pastor contou quem era antes. Católico como os outros, homem trabalhador, mas vazio, sem direção espiritual. Até que conheceu Jesus de forma pessoal. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Nasci de novo. Ele explicou com simplicidade o que é ser crente. Crer em Deus, em Jesus como único Salvador, no Espírito Santo habitando no coração. Viver separado para agradar a Deus. Falou sobre escolhas práticas. Não se embriagar, não jogar o sustento da família fora, não trapacear, não adulterar. Perguntava com brandura: o senhor acha certo um homem viver bêbado, envergonhando a família? E a jogatina que leva o pão dos filhos? E a trapaça que destrói reputação? O casal respondia que não. Então, veja, viver longe disso já é desejar agradar a Deus. Ele não acusava, não confrontava com agressividade, apenas conduzia. E então disse algo simples, mas profundo. Ser crente é seguir a Jesus, só isso. Seguir a Jesus e buscar fazer a vontade do Pai. Aquela frase ficou ecoando na mente do mestre Antônio. O enviado e a palavra. Naquela casa simples, numa cidade orgulhosa do seu progresso, uma semente estava sendo plantada. O pastor Laurentino não vinha com palco, não vinha com multidão, não vinha com banda ou grande evento. Ele vinha com uma Bíblia na mão e um chamado no coração. E aqui entra a pergunta que atravessa gerações, registrada em Epístola aos Romanos 10, 14 e 16. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Remanso tinha luz elétrica, tinha cinema, tinha comércio forte, mas ainda precisava de alguém que falasse de Jesus. Progresso não substitui salvação. Tradição religiosa não substitui novo nascimento. Naquele tempo, Deus enviou Laurentino. E hoje os portos continuam existindo. Talvez não às margens do São Francisco, talvez estejam nas periferias das grandes cidades, nas comunidades ribeirinhas esquecidas, nos sertões modernos das redes sociais, nos bairros onde todo mundo diz que já conhece Deus, mas poucos conhecem Jesus de verdade. O trabalho missionário de campo ainda é necessário. Ainda há portas fechadas esperando alguém bater. Ainda há mesas esperando uma oração diferente. Ainda há perguntas escondidas em corações curiosos. Ainda há gente dizendo que crê, mas nunca foi desafiada a seguir. Deixamos aqui uma reflexão final. Quantas cidades como Remanso existem hoje? Religiosas, organizadas, cheias de movimento, mas carentes de alguém disposto a atravessar o rio e dizer: eu vim falar de Jesus. A obra missionária não é coisa do passado, não ficou presa às histórias antigas. Ela continua viva porque o mandamento continua de pé. O Senhor ainda envia. Talvez você não precise atravessar um rio de barco a vapor, mas talvez precise atravessar o medo, o conforto, a rotina. Talvez seu campo missionário seja uma cidade pequena, ou um bairro esquecido, ou até a casa de alguém da sua própria família. Mas a pergunta de Romanos continua ecoando. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Um convite. Se ao ouvir essa história, algo ardeu no seu coração,
Se você sente que não foi salvo apenas para ocupar um banco na igreja, se há dentro de você um desejo de ir, de falar, de plantar, ore. Seja um laurentino. Pergunte ao Senhor se você também não é um enviado. Missão não começa com microfone, começa com joelhos dobrados. Talvez Deus esteja procurando alguém que desça do barco com uma maleta simples, mas com fé verdadeira. Quem sabe o próximo porto seja você, ou seja o lugar para onde Ele quer te enviar. Ser crente é seguir a Jesus. E seguir a Jesus sempre nos leva a alguém que ainda precisa ouvi-lo. Se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.